Pela reconstrução, o Santos fez hoje 2-0 no Avaí e conseguiu a segunda vitória pelo mesmo placar, né? Exatamente, pelo mesmo placar do que a estreia contra o Paysandu na Vila Belmiro. Hoje o Peixe venceu por 2-0 o Avaí. Eu assisti o jogo aqui em casa com alguns amigos que estão aqui com vergonha de aparecer neste pós-jogo. Mas quem foi o destaque aí? Vou perguntar para os dois aqui. Quem foi o destaque para vocês? JP Sherman 1, JP Sherman Torres outro, já diria Ricardinho Martins, que mandou mensagem durante o jogo no grupo do Resenha Santista, elogiando mais uma vez JP Sherman, que foi muito bem. E acho que a gente pode dizer que se um primeiro tempo não tão agradável, né, assim como na estreia contra o Paysandu, talvez lembrando de cabeça assim, a gente tem um lance do Escobar, que ele corta para o meio e chuta mais ou menos, né, com a perna direita. Tem outro do Morelos, que ele corta e demora um pouquinho para chutar, mas acho que o Santos não teve nenhuma jogada mais perigosa, assim, nenhuma jogada que assustou mais também o time do Avaí. Assim como o Avaí também, para ser justo, não teve nada demais, né? Teve uma finalização ali da entrada da área que o João Paulo fez uma boa defesa e foi só. Foi só porque também tem uma equipe limitadíssima, que foi vaiada, que foi... a própria torcida do Avaí gritou olé quando já estava 2-0, né, para o Santos. Enfim, então acho que o Santos fez a sua obrigação, venceu. É líder da Série B, inclusive, porque fez 4 gols, não tomou nenhum, o saldo é de 4 gols. O Sport venceu novamente, o Sport tinha vencido a primeira rodada contra o Amazonas por 3-2, hoje venceu o Vila Nova por 2-0, então o saldo é de 1 gol, o Santos tem o saldo de 4, né? Então segue líder da competição justamente pelo saldo, e o primeiro critério é vitórias, né? O segundo é saldo e o terceiro é gols marcados. Então o Santos é líder da competição com 6 pontos, 4 gols marcados, 4 de saldo e 0 sofridos, né? O jogo em si não foi tão bom, repito, o Santos teve alguns problemas. Para mim faltou uma criação, uma quebra de linha, uma saída de bola ali do João Schmidt de novo na primeira linha. Repito o que eu falei no pós-jogo do Paysandu, faltou o Pituca fazer essa saída junto com o João Schmidt. Para mim os dois fazendo essa saída seria mais interessante do que só o João e o Pituca de costas, assim como o Juliano na frente. Juliano, que mais uma vez teve uma partida muito apagada, não apareceu tanto lá na frente. Na lateral esquerda hoje a gente teve Escobar, que fez uma partida discreta também, não errou tanto quanto o Rainer, né, que fez uma estreia realmente bem ruim. Na direita o JP Sherman foi titular, e se no primeiro tempo ele até subiu mais, mas não teve tantas jogadas efetivas, no segundo ele faz um gol, por mais que tenha desviado. O problema é da defesa do Avaí, ele faz um gol, e aqui a comemoração aqui em casa foi demais, porque o menino da base, né? O menino da base, a gente sempre tem aquela paciência a mais, aquela felicidade até a mais, digamos assim. Enfim. E depois o Furt faz o segundo, uma movimentação muito boa atrás do Alan Costa, né, que é um zagueiro, como eu falei aqui no pré-jogo, muito lento, um cara que não é tão bem posicionado. O Furt passa nas costas dele, recebe o cruzamento do Guilherme e coloca para dentro do gol. A gente teve no segundo tempo entrando, além do Wesley Patati, teve o próprio Julio Furt que faz o gol. O Rincon entra no lugar de quem? O Rincon entra no lugar de quem? João Schmidt? Juliano, isso é verdade, Juliano. Ficou com o meio de campo com 3 volantes. Rodrigo Ferreira entra no lugar do próprio JP Sherman do lado direito também. E o Alex entra no lugar do Gil, né? O Alex, depois de 1 ano quase, ele não jogava desde setembro, né? Se eu não estou enganado. Entrou hoje, teve um pouquinho de ritmo ali, só para jogar mesmo, acredito que foi só para tirar aquele peso da reestreia. Entrou no lugar do Gil, que eu não vejo nenhum motivo para ter saído. Mas enfim, o Santos venceu. Se não foi das melhores partidas tecnicamente, repito, é importante a resiliência, é importante ter conseguido os 3 pontos, 2 gols e 3 pontos, claro. E repito, a gente não sofreu tanto. Acho que é uma das coisas positivas a se pontuar. Mesmo o Avaí tendo o retorno do Pedro Castro, do Mário Sérgio. No segundo tempo, a gente teve o William Potker começando o jogo, Gabriel Poveda. No segundo tempo tiveram muitas mudanças e mesmo assim o Avaí não conseguiu criar tanto. Então acho que é mais uma demonstração de um time que
eu ia falar um bom jogo. Acho que não dá para considerar tão bom jogo, mas pelo menos é um time consistente, que consegue a vitória persistindo, mesmo depois de um primeiro tempo bem abaixo da média. O Guilherme perde um gol, aliás, o Guilherme não, Morelos perde um gol depois de um bom passe do Otero. O Guilherme também perde um gol no segundo tempo, que ele poderia ter cavado. Aliás, ele tenta cavar, né, mas cava muito mal, e no rebote o Patati também perde. O Santos poderia ter feito mais gols, tinha essa obrigação até, e me preocupa o tipo de jogadas que a gente perde de gols contra times melhores. Isso pode complicar. Cito times melhores, por exemplo, o Sport, que venceu o Amazonas na estreia, venceu o Vila Nova também hoje, e é o segundo colocado também com 6 pontos. Me preocupa demais isso. Mas enquanto a gente está conseguindo as vitórias, tá beleza, né? Então, 6 pontos, 4 gols feitos, nenhum sofrido, 2 vitórias por 2-0, seguimos na Série B assim. Sexta-feira à noite, o jogo começou às 8, né? Um horário bem ruim. Que horas são aí, por gentileza? 10h53. 10h53, a gente até ficou de resenha aqui para gravar depois. E, enfim, o importante é que conseguimos a vitória. Comentem aí o que vocês acham, amanhã a gente volta. Valeu!